Olá, bom dia para você que está ligadinho no programa que trata o agro como o agro merece e leva informação e novidades do campo para toda a Bahia e Sergipe. Confira os destaques que preparamos no programa de hoje. Comunidades afetadas pela seca na Bahia ganham cisternas e política de crédito facilitada. Água boa para lugares onde a gente não consegue outra alternativa, e o programa Acredita, um programa que, pelo emprego, pelo empreendedorismo, queremos dar as mãos a milhões de pessoas da Bahia e do Brasil para que possam superar a pobreza. O especialista analisa impactos da PEC 6x1 no agro. Essa PEC, que é esse projeto de emenda, ela vem para alterar essa carga horária e reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais, com uma jornada de 4x3, ou seja, trabalha-se 4 dias na semana e folga-se 3. A polêmica das declarações da Carrefour contra a carne brasileira. O desafio do algodão frente ao crescimento do mercado da fibra sintética. E a volta da Feira Nacional da Agropecuária em Salvador. Nós temos na FENAGRO 2024 aproximadamente 2.000 animais das diversas raças equinas, bovinas, caprinas e ovinas. Comunidades historicamente afetadas pela seca na Bahia ganham um reforço importante: a instalação de cisternas e uma política de crédito facilitada para empreendedores e produtores rurais. A ação busca garantir a segurança hídrica e alimentar para milhares de famílias. O governo do estado anunciou a instalação de 15 mil novas cisternas em 71 municípios rurais da Bahia. Um investimento de mais de 84 milhões foi apresentado durante um evento no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida das famílias que enfrentam dificuldades com a falta de água. É, na verdade, uma ação de segurança alimentar, é uma agenda de saúde pública, porque as pessoas param de acessar uma água de baixa qualidade. Às vezes as pessoas consomem essa água disputada ali com os animais, em um barreiro, em um açude, e agora não. Além das chuvas, se não tiver uma água, digamos assim, encanada, como falam, é possível se levar uma água de carro-pipa para pelo menos passar aquele período mais difícil. Além da instalação das cisternas, o estado também aderiu ao programa federal Acredita no Primeiro Passo, que oferece créditos facilitados a microempreendedores, pequenos produtores rurais e outros grupos. A iniciativa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico e garantir mais oportunidades para quem mais precisa. Água boa para lugares onde a gente não consegue outra alternativa, e o programa Acredita, um programa que, pelo emprego, pelo empreendedorismo, queremos dar as mãos a milhões de pessoas da Bahia e do Brasil para que possam superar a pobreza. São pessoas que querem um crédito com taxa de juros baixa, com ali estruturador de negócio, assistência técnica, e aqui setor público e setor privado. A Confederação da Indústria, junto com outros setores empresariais, nos ajudando na capacitação e ali já garantindo a contratação de muitas pessoas em várias áreas, e pelo emprego, repito, pelo empreendedorismo, o presidente Lula quer a superação da pobreza. A PEC do 6x1 pode ter impactos negativos à economia brasileira. O Agroband ouviu um especialista para entender como o texto pode influenciar os setores produtivos, entre eles o agro. A alteração na legislação modifica a relação folga e dias trabalhados. Hoje está vigente uma carga horária de 44 horas semanais. Não temos escalas pré-definidas constitucionalmente, então essa escala usualmente ela é feita na modalidade 5x2 ou 6x1, que significa um dia de descanso na semana ou 2, que via de regra tem de ser os sábados e domingos. Essa PEC, que é esse projeto de emenda,
ela vem para alterar essa carga horária e reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais, com uma jornada de 4x3, ou seja, trabalha-se 4 dias na semana e folga-se 3. A PEC nasce inspirada na realidade de outros países, na busca de uma maior qualidade de vida para o trabalhador. E ela veio pensando no trabalhador, para que ele pudesse usufruir de um tempo maior junto com sua família, em benefício da saúde mental e física do trabalhador, que com a atual escala entende-se que está desgastado, né? Pensando inclusive em repercussões como burnout e outras doenças acometidas de trabalho que hoje comumente se a gente verifica e são alertadas pelos médicos. Para a advogada trabalhista Fernanda Fernandes, existem pontos positivos e negativos quanto à adoção da nova jornada proposta pela PEC. Numa visão ampla, os benefícios, de fato, poderiam ser sentidos com a redução de carga horária, né? Você pensar que esse trabalhador ele teria mais tempo com sua família, ele poderia marcar suas consultas, seus médicos, ele poderia usufruir de um lazer, né? Então, nessa perspectiva, nesse viés, é benefício para o trabalhador. Mas, se você parar para pensar que a realidade brasileira, salarial brasileira, ela não se equipara com a realidade do Reino Unido, da Alemanha e de outros países, né, que eles já estão adotando em caráter de experiência essa jornada reduzida, se a gente pensar em aplicar isso numa população média de trabalhadores que recebe um salário mínimo, a gente sabe que muitos dos trabalhadores vão utilizar essa diferença de jornada de 4x3, utilizando os 3 dias da semana para complementar a renda. O que poderia fazer o quê? Ao invés dele ter o tempo de descanso, ele agora sim se sobrecarregar em uma outra jornada. Além do que, muitos trabalhadores que são do setor de comércio e serviços, eles não ficam apenas com a renda do salário mínimo, do piso estabelecido. Eles têm a comissão, a gratificação por produção e por serviços. Ou seja, se eu diminuo meu tempo de trabalho, certamente eu diminuo a minha produção, eu diminuo a minha venda, eu diminuo o meu comissionamento, que isso vai me gerar o quê? Uma redução do meu salário e do meu poder de compra final, o que, em escala, é possível que aumente a informalidade, a pejotização e outros problemas relacionados à diminuição dessa carga horária, dessa jornada de trabalho. Já o setor rural apresenta uma rotina de trabalho diferente do urbano, acarretando outras possíveis consequências. Primeiro, o setor agropecuário, né, o trabalho rural difere-se do trabalho urbano. Tem algumas características peculiares, né? É um trabalho, vamos assim dizer, um pouco mais atípico. Né? Ele tem um regramento um pouco diferente porque eu tenho horários de trabalho diferentes, eu tenho períodos de trabalho diferentes. E por ser eminentemente trabalho executado em zonas rurais afastadas do meio urbano, a gente tem um problema, o setor agropecuário, de mão de obra, de escassez de mão de obra. Então, quando eu tenho períodos, principalmente períodos de alta demanda, período de colheita, período de safra, o setor precisa de mais mão de obra. E se eu reduzo essa mão de obra, essa jornada para 4x3, significa que eu vou ter que contratar mais. Mas aí vem o primeiro problema. Contratar como se eu não tenho uma mão de obra para o campo? Como você vai contratar? Então, esse mesmo trabalhador, aí na visão do trabalhador, esse mesmo trabalhador, ele vai ser convidado a trabalhar, provavelmente, em mais de uma propriedade, o que vai gerar para ele, individualmente, uma sobrecarga de labor. Ele vai trabalhar 4 dias na semana com um e mais 3 para complementar renda e outro, porque a complementação de renda vai ser necessário. Então, ele vai ter que trabalhar, o que vai gerar, novamente, um desgaste, um estresse, um esgotamento físico. Para o produtor, ele vai ter que contratar mais. Aumenta a sua folha, né, os seus custos, ele não vai encontrar provavelmente a mão de obra e ainda encontrando o aumento desse custo, certamente ele vai impactar no preço do produto que vai ser levado ao consumidor, o que vai gerar um custo a mais para o consumo final daquele produto essencial para a mesa do trabalhador brasileiro e da população brasileira como modo geral. Outro ponto observado pela advogada é o aumento do custo de empregabilidade, que pode comprometer principalmente os negócios de pequenos produtores. Hoje o Brasil ele possui uma taxa de informalidade, né, dos postos de trabalho equivalente a 40%. Por quê? Porque o Brasil também tem uma das maiores taxas de custos da empregabilidade, que equivalem a aproximadamente 37% de impostos em cima do trabalhador. Então, sobre aquele salário, o empregador ainda paga mais ou menos 37% de impostos, podendo chegar a 3 vezes o valor daquele salário.
E quem são os maiores empregadores? São os médios e os pequenos, que já têm a sua receita enxuta. Ele aumentar a sua despesa, tendo que contratar a mais, considerando uma escala de 4x3, sendo que são serviços, muitos serviços são necessários à continuidade do trabalho, ele vai precisar contratar e ele vai ter pelo menos aí, mais ou menos o dobro do que ele já gasta hoje em folha, certo? Então, muitos empregadores, certamente, principalmente os pequenos, vão colapsar e vão ver seus negócios fechados por não conseguir, porque a redução da carga horária não significa que vai aumentar a receita, mas é certo que vai aumentar a despesa. E a especialista vai além. Para ela, a alteração da PEC não é necessária. Não é necessário haver uma PEC, uma alteração de uma emenda constitucional para se alterar a carga horária, se hoje a legislação ela já tem meios possíveis e meios usuais e muito usuais de negociação da jornada, através de negociação coletiva. Nós temos instrumentos como convenção coletiva, acordos coletivos que tratam sobre a jornada de trabalho e que pode haver em conjunto a diminuição dessa carga horária. Eu não preciso fazer uma emenda constitucional, alterar um artigo da Constituição Federal para tratar de pontos sobre a jornada de trabalho que eles já são tratados hoje através de instrumentos muito mais céleres, muito mais práticos, como a convenção coletiva de trabalho, né? Onde há a participação do trabalhador, a do seu representante, né? Sua entidade de classe, assim como dos empregadores, entendeu? Então, que é legítima, né? Sim, sim, muito legítima. Então, eu, né, como advogada, entendo que a gente tem meios e mecanismos para tratar, claro, volto a dizer, é um assunto, principalmente pós-pandemia, que muito tem se discutido, que é a modernização, né, das relações de trabalho, o cuidado com a saúde do trabalhador. Isso, de fato, é um ponto muito importante, que ele tem que ser debatido. Mas, antes de se debater, a gente precisa identificar quais são as repercussões que pode haver para o próprio trabalhador. Tá? E para isso é necessário uma conversa com a sociedade, com todos os setores envolvidos, os atores envolvidos nessa situação agora. Falar sobre a aprovação de uma PEC, sim, agora é muito prematuro, antes de ouvir o que é necessário para o trabalhador e também para toda a sociedade e o setor produtivo. Confira agora outras notícias que também foram destaques na semana. O Brasil recebeu o pedido de retratação do CEO do grupo Carrefour. O governo afirma que o episódio já foi superado. Vamos acompanhar na reportagem de Pedro Costa. No documento, Alexandre Bompard afirmou que a produção de carne no Brasil é de alta qualidade e respeita as normas e sabor. No texto, o executivo pede desculpas pela confusão provocada. Já aqui no Brasil, durante evento em São Paulo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o posicionamento das empresas e entidades brasileiras de boicotar o Carrefour no Brasil foi fundamental para a mudança no posicionamento do CEO global. Fávaro reforçou que esse fato já foi superado. O Carrefour é uma empresa muito importante para o Brasil, com 130 mil colaboradores aqui, diversas lojas, que é parceiro da agropecuária brasileira, das indústrias brasileiras de alimentos. Portanto, a gente precisa separar isso, dizer que foi uma atitude intempestiva do presidente global do Carrefour, mas que foi corrigida há bom tempo e agora é vida que segue. Já o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, disse não estar satisfeito só com a retratação e que espera uma retomada imediata das compras do Mercosul. Nós não estamos tão satisfeitos assim, não. A gente teve a oportunidade de acompanhar essa carta, essa retratação, vamos dizer assim, do Grupo Carrefour, lemos a carta, foi entregue ao ministro Fávaro, mas o que a gente quer de fato é que haja uma retomada imediata das compras do Mercosul, mesmo que elas sejam pequenas. Esse episódio acontece num momento importante para o Brasil, em que está próximo de selar um acordo entre Mercosul e União Europeia. Apesar da retaliação por parte dos produtores daquele continente, o governo brasileiro segue firme para assinar e selar este acordo quanto antes. E que essa situação envolvendo a França e o Brasil não deve afetar os próximos passos. Olha, o acordo estava muito próximo, a expectativa de que seja formalizado no encontro da cúpula do Mercosul no dia 6 no Uruguai. Todos nós já sabíamos que a França é contra o acordo, né? Você viu uma manifestação de outra companhia há poucos dias atrás que também tratamos com altivez, a Danone. Então, eu acho que isso é um momento que estão tentando evitar a assinatura do acordo,
Agora precisamos ver se a França vai conseguir sozinha segurar aquilo que toda a comunidade europeia quer e todo o Mercosul quer. E no próximo bloco a gente conversa com José Coimeiro, empresário português com atuação na pecuária baiana. Não saia daí, o Agroband volta já. Estamos de volta e aqui no estúdio eu converso com José Coimeiro, empresário europeu, mas com atuação aqui na Bahia, pecuarista, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barra, na região oeste. Zé, muito bem-vindo aqui ao Agroband, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E eu queria saber como você, enquanto europeu, mas também como pecuarista baiano, né, porque assim aqui atua, recebeu essa notícia que ao longo da semana nós fomos impactados com esse embargo de uma grande rede de supermercado francesa, mas com forte atuação em toda a Europa e aqui no Brasil, inclusive, sobre o embargo da carne, colocando em xeque a qualidade da carne produzida aqui no Brasil. Pois não surpreende. E não surpreende porque tem havido... este é um episódio, é mais um episódio de uma novela longa que passa... ou que tem como objetivo cumprir ou retardar a assinatura de um grande acordo entre a União Europeia e o Mercosul e, portanto, o que se passa é que o agro brasileiro é um produto que assusta porque a capacidade que o Brasil tem de produzir, a capacidade que o Brasil tem de gerar produção é gigante face a uma atividade agrícola muito sazonal e relativamente sofrida na Europa, fruto de um clima e de uma dimensão que não ajudam a que a agricultura europeia seja competitiva e, portanto, vão-se encontrando uns subterfúgios, vão-se encontrando umas justificativas que vão criando estas dificuldades momentâneas, que vão criando estes choques, por forma a que na Europa, e muito na Europa, se tenha a percepção de que muito está a ser feito pela agricultura europeia, pela agricultura nacional da França, pela agricultura nacional da Espanha, pela agricultura nacional da Alemanha, também pela agricultura nacional portuguesa, quando eu acho que nós estamos num caminho inevitável que é, cada vez mais, a Europa tem que produzir aquilo que se consome no curto espaço de tempo, aquilo que não é transportável, digamos assim. A horticultura tem que crescer muito na Europa e temos que deixar para as grandes extensões e para a fantástica condição climatérica do Brasil, a produção em grande escala. Então é meio contraditório dizer que nosso produto não tem qualidade se eles também consomem. Claro, mas vamos lá. A questão é uma questão muito mais de propaganda do que de fato. E o segundo problema, e esta questão da propaganda leva-nos ao segundo problema, que é na minha opinião, vamos lá ver, vamos recordar, o primeiro, na minha opinião, é a tal desonestidade intelectual, a desonestidade que a União Europeia usa para fazer uma propaganda negativa ao produto brasileiro. A outra tem sido a incapacidade que o Brasil tem de se posicionar de uma forma inequívoca, comunicando muito melhor do que aquilo que tem comunicado, no sentido de criar confiança no seu produto, dizendo calma, nós não suprimimos como se suprime no resto do mundo a vegetação, nós utilizamos os defensivos nesta condição. Temos reserva legal. Temos reserva legal, temos APP, mas depois também temos um agricultor que é altamente profissional, que não usa o defensivo
mais do que aquilo que é recomendado. Até porque economicamente é uma estupidez fazer as coisas mal feitas e, portanto, hoje a agricultura é muito competitiva, nós somos muito bons. E muito tecnificada também, né? Com tecnologia capaz de dosar essa questão, né? Obviamente, e somos cada vez mais eficientes aqui e não sei se alguém é mais eficiente que nós. A agricultura... Então, Zé, você acaba de atestar, enquanto pecuarista, enquanto produtor brasileiro, você acaba de atestar a qualidade da nossa agricultura, da nossa pecuária. Claro. Na sua opinião, então, esse embargo se deve à reserva de mercado? Ou o que seria, né, por trás dessa cortina de fumaça? Cátia, é claramente propaganda. É claramente o Carrefour se posicionando num momento delicado, dizendo que não vai comercializar a carne brasileira, porque a carne brasileira tem todos esses problemas que nós sabemos que não tem. Mas o pecuarista europeu vai ficar feliz e vai ficar contente porque vai ter o seu mercado defendido, vai ter o seu mercado protegido. De mercado. Claramente reserva de mercado. Você acredita que essa retratação, que ela possa desfazer já os impactos negativos causados à imagem da agricultura e da pecuária do Brasil lá fora? Essa retratação não vai zerar os prejuízos. Agora, a forma como o Brasil utilizar essa retratação, a forma... Pode minimizar impactos. E pode reverter, inclusivamente, e criar no exterior uma percepção de que, afinal, o Carrefour que disse que era ruim, 3 dias depois diz que foi avaliar, foi estudar, foi rever, e afinal não é ruim, até é ótimo. Agora, com qualidade superior, inclusive. Exatamente, sim, e aqui e essa qualidade é verdadeira. Agora, como tudo isto se passa numa lógica comunicacional, se o Brasil não pegar nesta retratação e não a utilizar a seu favor, fazendo de alguma forma uma contra-propaganda, digamos assim, então isto vai cair no esquecimento e o prejuízo vai ficar como estava. Zé, eu quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui para falar como europeu, mas sobretudo para falar como cidadão baiano que você é. Com muito orgulho. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto, né? E não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos trazer as novidades da Feira Nacional da Agropecuária em Salvador, a FENAGRO 2024, que está de volta. O Brasil nunca produziu tanto algodão e de tão boa qualidade. Hoje somos o 3º maior produtor do mundo, atrás apenas da China e da Índia. Mas em um mercado global dominado pelo poliéster, o desafio é manter o algodão brasileiro competitivo. Com uma nova safra promissora, o país busca fortalecer sua posição como fornecedor confiável no cenário internacional e a Bahia tem um papel fundamental nesse processo. O Mato Grosso e a Bahia são as principais regiões produtoras de algodão do país. A pluma produzida aqui segue em direção ao mercado asiático. Nos últimos 2 anos, as exportações de algodão cresceram 50%, refletindo a boa fase da cultura no Brasil. Na safra 2023-2024, a produção nacional aumentou 16%, ultrapassando a dos Estados Unidos, que enfrentaram quedas devido às questões climáticas. Condições meteorológicas favoráveis, como chuvas oportunas no oeste da Bahia, contribuíram para que o Brasil assumisse pela primeira vez a liderança mundial na exportação de algodão. Em uma década, o país triplicou suas exportações de algodão, investindo em tecnologia e promoção comercial no exterior. Atualmente, o Brasil é o 3º maior produtor global, atrás de China e Índia, cujas produções são o dobro da brasileira. Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, esse crescimento resulta de anos de trabalho no campo e no mercado internacional.
O novo ciclo de plantio, que se inicia nas próximas semanas, deve garantir um recorde de produção. A expectativa é que a área cultivada aumente 7,4% na safra 2024-2025, com a colheita estimada em 3,9 milhões de toneladas. Entretanto, o cenário global apresenta desafios. A demanda mundial por algodão deve crescer apenas 2% no próximo ano, refletindo uma recuperação moderada. Além disso, o algodão enfrenta a concorrência das fibras sintéticas, como o poliéster, que representa cerca de 50% do mercado global de tecidos e 80% das fibras sintéticas. Há 40 anos, as fibras naturais representavam 50% do mercado. Hoje correspondem a 22%. Diante desse cenário, o desafio para o algodão brasileiro é manter sua competitividade no mercado global, buscando inovações e estratégias que valorizem a pluma nacional frente à ascensão das fibras sintéticas. A FENAGRO, a Feira Nacional da Agropecuária, está de volta. O evento, que encerra o calendário de feiras e exposições da Bahia, movimenta o setor com oportunidades de negócios e uma programação de entretenimento para toda a família. Confira as novidades diretamente do Parque de Exposições de Salvador, onde a feira segue até o próximo domingo. Os animais são mesmo a grande atração da feira. Eles atraem os olhares de visitantes e de compradores. Eu estou com o coordenador técnico da FENAGRO 2024, Paulo Guedes, que vai nos falar um pouco sobre essa exposição. Paulo, quantos animais nós temos aqui? Bom dia a todos. Nós temos na FENAGRO 2024 aproximadamente 2.000 animais das diversas raças equinas, bovinas, caprinas e ovinas. O que mais atrai os olhares, né? Os compradores, os leilões, né? O que o público que passa pela FENAGRO quer ver? Além da beleza dos animais, animais muito bem tratados, muito bem condicionados, eles vão observar também a genética dos animais, a beleza dos animais geneticamente trabalhados, melhorados e animais que vêm para somar no contexto da produção de carne da pecuária baiana e de leite também. A gente observa aqui, né, que as famílias passam, as crianças se encantam pelos animais, mas também vêm compradores, né? O que eles buscam, né? Desses animais que estão expostos em leilão, quais são os diferenciais? As crianças adoram porque a docilidade e a mansidão dos animais, isso é realmente uma coisa fantástica. E os compradores, eles vêm em busca de animais melhorantes para melhorar seus rebanhos e aprimorar ainda mais a sua produção. Em relação ao gado, nós temos aqui gado de corte, gado de leite, né? Quais são as raças mais procuradas? Olha, as raças que estão expostas esse ano, as bovinas são Nelore, com suas variedades, Nelore mocha, Nelore pintada. Nós temos a raça Gi e Girolando, que são produtoras de leite. E temos também os bovinos, o Indo Brasil, raça também produtora de carne. Temos os caprinos, ovinos, temos equinos da raça Manga Larga Machador, raça Manga Larga, raça Campolina, e os caprinos, Boé, Dorper, caprinos de ovinos, né? Boé, Dorper, Anglo-Nubiana, San Anne, Santinês. Além dos bovinos, qual é mais a espécie que atrai os olhares de compradores, mas também do público em geral? Isso é uma questão de gosto, né? As raças são todas elas de bastante excelência, de bastante qualidade, e o comprador tem a opção aqui de escolher aquele que mais lhe agrada, que melhor lhe convier na sua produção, na sua atividade econômica. A expectativa, né, é que nós recebamos mais de 150 mil visitantes na FENAGRO. Serão 10 dias de exposição, né? E para o estado da Bahia é muito importante que esses criadores que vêm para a FENAGRO e os visitantes sejam bem recebidos. Então a nossa expectativa é muito grande em relação à FENAGRO, que vai ser, sem dúvida, a maior FENAGRO de todos os tempos. Olha, essa edição ela vem cheia de surpresas, né? Vários leilões. Então nós estamos compatibilizando, né? Contabilizando todos os negócios que estão acontecendo aqui na FENAGRO. Nós já tivemos também, além das atrações, né, artísticas que tiveram nessa semana e que teremos também agora no final de semana, nós estamos muito animados e iremos anunciar em breve, né, todas essas, o que foi negociado, o que movimentou na FENAGRO, mas a expectativa é que seja a maior FENAGRO de todos os tempos. Eu convido você que está na sua casa, que ainda não veio à FENAGRO, que venha à FENAGRO
aqui no Parque de Exposições de Salvador. É um evento familiar, um evento que nós estamos recebendo pessoas de todo o estado da Bahia e de todo o Brasil. E por hoje nós ficamos por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Lá você pode rever esse programa e nos acompanhar durante toda a semana. Um bom domingo e até o próximo.